E o tema, né, já está aí, os famintos serão fartos. Então repita comigo, os famintos serão fartos. Amém. Então, queridos, esse tema não é somente uma promessa, mas também uma condição. Então, para você ser farto, você tem que primeiro ter fome. Então, para a gente poder receber a promessa do Senhor, primeiro a gente tem que desejar de todo o coração, de todo entendimento. Não pode ser qualquer fomezinha, não. Tem que desejar bastante, né? Olha o que fala lá em Abacuque 3:2. Ouvi a teu respeito, Senhor. Estou maravilhado com as tuas obras. Nesse momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado, e em tua ira, lembra-te da tua misericórdia, né? E o que será que Abacuque estava sentindo no momento que ele fez essa oração, né? O que será que estava passando na geração dele para ele fazer essa oração? Não deveria ser um momento muito fácil, né? Mas ele vai lá e começa a clamar: Senhor, eu tenho ouvido falar, né, dos meus pais, dos meus avós, das maravilhas que o Senhor fez no passado. Senhor, eu não quero só ouvir, eu quero viver também, Senhor. Por favor, Senhor, mesmo que o Senhor esteja irado conosco, Senhor, faz nesse tempo aqui. Em outra versão aqui, queridos, na versão de hoje, olha como fala esse mesmo versículo. Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irados, tem compaixão de nós. Então, amados, a gente tem que amar, ansiar, desejar, querer muito avivamento em nossa geração, né? A gente tem que parar só de ouvir o que Deus fez na palavra, né? Deus fez muitas vezes. No tempo de Daniel teve um avivamento, no tempo de Jesus teve um avivamento. Se você olhar recentemente, vou comentar aqui, na última década teve um avivamento, mas a gente tem que desejar para o nosso tempo também, né? Fala em certa ocasião que Daniel, ele viu a promessa passando lá na Babilônia perante as mãos do povo, e quase o povo perdeu a bênção. Só que ele percebeu, e nisso que ele percebeu, ele começou a clamar, a chorar, né, desesperadamente pelo Senhor. Aí veio o avivamento naquela ocasião, e ele foi abençoado. Quantos querem ver os céus abertos aqui no Brasil? Amém? Então, queridos, não tem outro segredo. Para ter esse avivamento no Brasil, aqui em Rio Claro, tem que ter um desejo ardente no nosso coração. E não é qualquer desejo, não é um desejo de boca para fora, é um desejo que faz você levantar nas madrugadas, que faz você participar ativamente dos cultos, participar ativamente do live, participar ativamente dos ministérios. Então, queridos, esse é um grande segredo. Para que haja essa obra aqui no Brasil, não vai depender de um pastor, não vai depender do presidente, de um intelectual, não. Vai depender de quem, queridos? É da nossa oração, da nossa busca para o Senhor, para que Deus venha fazer na nossa geração. Então, a igreja tem o poder de ativar o coração de Deus, para que aconteça um novo avivamento. Então, queridos, talvez alguns já conheçam essa história. Conta a história que o professor James era um professor da Inglaterra, universitário. Ele fez uma excursão para o museu, que era a antiga casa de John Wesley. John Wesley foi um dos grandes evangelistas da geração dele. Aí chegou lá com a turma da classe, visitou cada cômodo lá, conheceu a casa inteira. Aí eles foram embora. Quando chegou no ônibus, o professor James, ele percebeu que faltava um aluno. Aí ele voltou para trás correndo, né? Começando pela última sala. Quando ele chegou lá, ele viu que o aluno dele estava ajoelhado na cama onde John Wesley orava. E bem no local que ele estava orando, de joelho, viu que tinha 2 afundamentos. E conta a história que de tanto John Wesley orar, fez 2 buracos, né? Aí o professor deixou o rapaz, ficou vendo o rapaz orar, e o rapaz orava assim: Senhor, faz de novo, faz de novo, faz de novo, Senhor. Aí o professor esperou o aluno orar mais um pouquinho, colocou a mão no ombro do aluno e falou assim: vamos, Billy Graham, o ônibus está esperando a gente, falta só você. Então, queridos, foi através do clamor de Billy Graham que Deus fez um grande avivamento através da vida dele. Ele foi um grande evangelista na última década. Amém? Então, queridos, está na nossa mão. E quantos têm dúvida que Deus quer fazer de novo? Deus quer fazer de novo. Ele quer fazer de novo.
mas Deus não vai fazer nada a não ser em resposta à oração. Pode passar, Caio, primeiro ponto. Deus nada faz a não ser em resposta de oração. Então, uma vez um grande homem de Deus, ele definiu o avivamento da seguinte forma: se você vê um passarinho pastando e vê uma vaca num fio de alta tensão, isso é avivamento, querido. É quando o normal sai da normalidade e quando Deus começa a fazer um reboliço, né? O interessante é quando Deus começa a fazer um reboliço, tem igrejas que são mais fervorosas, outras um pouco menos, né? Tem igreja que é unção pura, né? Tem igreja que o pastor começa a orar, o povo começa a clamar, os irmãos já começam a cair no chão, né? Começa a chorar, começa a babar. E aqui não é diferente, né? Eu lembro que no São Miguel, até mesmo aqui também, nos vigilhões de sexta-feira, quantas pessoas não caíam na unção, né? Ali derramando na presença de Deus. Só que o que acontece? Quando vem esse tipo de avivamento, começa a incomodar. Por quê? Qual que é o costume de muitos? Você vê tudo organizadinho, tudo bonitinho, né? Tranquilo. Mas aqui nem o pastor falou, tem as reuniões específicas para isso, né? Não vai orar fazer uma oração desse tipo num culto de domingo, que está bem novo convertido, que vai escandalizar. Então, você vai fazer onde? Numa reunião de sexta-feira, num culto de poder, né? Numa Power Night, né? Então, é nesse tipo de momento que vai acontecer. Mas muitos, mesmo assim, escandalizam, né? Que são os fariseus. E se escandalizaram na época de Jesus, quanto mais agora, né? Lembra Jesus? Ele veio, fez um grande avivamento, curando, libertando, fazendo vários sinais e maravilhas. O que os fariseus falavam? Ah, isso não é obra de Deus, não. É obra de quem? É obra do diabo. E muitas vezes, pessoas acham, o irmão caiu, é coisa do diabo. Eu lembro certa vez na outra vez que a gente foi no encontro, né? Aí Deus derramou um unção do riso, né? E tinha irmãos que se escandalizavam, mas tinha irmãos que não, né? Tinha uma senhorinha que ia com a gente para a igreja, ela viu os irmãos lá orando lá em línguas, né? Unção do riso. Aí ela queria falar com um dos irmãozinhos, né? Aí ela chamando o irmão, chamou, a do irmão falou assim, eu já vou. Ela falou, não, pode acabar com sua brincadeirinha. Depois a gente conversa. Mas isso não é brincadeirinha, né, gente? É poder de Deus. E Deus quer fazer de novo na nossa época, né? Não tenho dúvida. E Deus não vai fazer nada na terra a não ser em resposta à oração. Passa o slide, Caio, faz favor. Ó. Só vai existir avivamento se existir oração. E só vai existir oração que gera avivamento se existir fome por Deus. Amém? E não é qualquer oração. Existem orações e orações, né? Tem oração do pão nosso de cada dia, não é verdade? Mas hoje em dia, gente, essa palavra aqui, o pastor Roberto passou para mim, né? E é do pastor Sabá. Eu não estou aqui para querer imitar o pastor, não, né? Mas tudo que eu achei bem sobre o que ele foi comentando, eu fui anotando. E ele conta assim, né? Que ele não generalizou, mas acontece que em muitas igrejas que os irmãos tá resumindo muito a oração. Então vai orar, ele falou que teve um irmão que foi lá e falou assim, Jesus, o senhor é jóia, obrigado por essa boia. Misericórdia, né? Outro falou assim, irmão, você pode orar pelo alimento? O irmão fez assim para o céu, ó. Então, misericórdia, né, querido? Então, a gente não pode aceitar uma igreja com oração pobre. Não, a gente tem que ser, né, uma igreja fervorosa. Vamos orar para agradecer? Vamos agradecer. Lá em casa a gente reveza, cada dia um ora pelo alimento, né? Porque tem que ter um coração grato, não precisa também orar meia hora, né? Precisa estar com fome, né? Ah, vamos para a comunhão, vamos orar para comer. Orar meia hora, não dá, né? Mas também não pode ser em um segundo. E o avivamento, ele só é ativado através da oração. E quantos sabem qual que é o botão para ativar o avivamento? Quem arrisca aí? Qual que é o botão que ativa o avivamento? A oração. Aí ponto positivo, hein, para quem falou oração. Então, queridos, é que o pastor sempre fala, né? Qual que é o objetivo do pastor, dos líderes de life, dos membros, de todos nós? Qual que é a nossa função? É não aceitar um culto, um life, um tadel, uma reunião de oração, sem a presença de Deus, não é? Porque se a gente aceitar um culto sem a presença de Deus, vai ser só uma igreja de programa, uma igreja de entretenimento. E a gente não quer ser conhecido por uma igreja de entretenimento, né, queridos? De programa. Tem que ser organizado, tem que ter uma igreja bonita, isso é muito legal, é muito importante, mas tem que estar caminhando com o quê? Com a presença de Deus, né? Com a unção de Deus.
Então, queridos, a gente não pode falhar nisso, eu não posso falhar nisso, e a gente falha muitas vezes, né? Ali agora mesmo no setor, ela estava comentando que está lendo um livro lá sobre supervisores. E uma das regras que ele estava falando, que antes de começar o life dele, o que ele faz? Todo life, ele ora e jejua. Ele vai até além, ele pega o olhinho da unção lá, ele unge desde a calçada, o quintal, as cadeiras que o povo vai sentar, o alimento. Eu acho que é óleo natural, né, Lia? Então são coisas, são detalhes que se a gente pegar faz todo sentido, na é verdade. A gente orar, a gente jejuar e ungir. Então, se a gente buscar, eu não tenho dúvida que Deus vai fazer. Amém? Glória a Deus. E o pastor Sabelli comenta, né, que uma igreja sem, não é o nosso caso, amém, queridos? Mas uma igreja, um life, sem a presença de Deus, vai ser somente o quê? Uma boa música e uma boa palestra, né? Mas a gente não quer isso. A gente não quer isso. A gente quer uma igreja o quê? Que toca o quê? Toca o nosso espírito, não é verdade? E é isso que é o nosso desafio, né? O pastor tem trazido várias palavras que tem tocado o nosso espírito. E a gente tem que praticar essa palavra. É difícil às vezes? É difícil. Mas se o pastor está trazendo, eu creio que não é impossível. E Deus vai dar graça para a gente conseguir viver essas verdades que é tão importante. Então, o que vai fazer diferença não é somente o ambiente, não é só a igreja bonita, não são as luzes, a fumaça, mas é a presença de Deus, amém? Se tiver a presença de Deus, que nem a gente estava orando ali antes de começar a nossa reunião do setor, se tiver a presença de Deus, o que vai acontecer? Vai ter milagres, vai ter curas, transformação de vida, vai ter libertação. Sabe aquele pecado que você não consegue se livrar? A gente vai se livrar, mas tem que ter muita presença de Deus, amém, queridos? E no final a gente vai orar por mais disso também. Olha o que fala lá em Mateus 5,6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E essa justiça, queridos, é o quê? É o reino de Deus vindo com o poder dos céus. Então, sem fome não tem avivamento. E todo avivamento é precedido por fome, né? Alguém que come sem fome? Às vezes come, né? Tá tão gostoso, né? Na verdade, tá tão gostoso que você come sem fome, né? Mas normalmente você só come quando você tem fome, entendeu? Então, queridos, tem uma outra história aqui muito interessante que fala sobre um missionário chamado John Lake, que era um canadense, né? Então fala que esse John Lake, o ministério dele impactou porque era impactante em milagres e em curas. E fala que em 1908 ele foi para a África e ficou lá 5 anos. E durante esses 5 anos, amados, conta a história que ele fundou 1.250 igrejas. Perdão, não foi isso que ele fez. Na verdade, ele levantou 1.250 pregadores, ele fundou 256 igrejas, 625 igrejas, e ele também, o ministério dele alcançou 100 mil almas, 100 mil convertidos. Então, 1.200 pregadores, 600 igrejas e 100 mil almas, né? Em 5 anos. Depois de 5 anos, ele foi para os Estados Unidos, lá em Washington, na cidade chamada Stokely. Ficou lá mais 5 anos. E lá conta a história que durante 5 anos foram registrados mais de 100 mil casos de cura, né? Então, que a gente tem que desejar isso para a nossa geração, né? Eu acho que aqui todo mundo pelo menos conhece uma pessoa que precisa de um milagre de cura, né? Eu conheço algumas pessoas, né? Então a gente vai poder também orar nessa noite para que Deus venha fazer milagre, né? Eu conheço pessoas que o filho tem 18 anos e foi diagnosticado com leucemia. Tem um outro casal que o senhor ele vai fazer amanhã para operar. Teve câncer, passou por químio, né? E vai ter que fazer uma cirurgia lá por uma bolsa porque o câncer acabou atingindo o fígado. Então, mas a gente tem que crer que Deus pode, na hora que o médico abrir ele, não tem que fazer nem cirurgia, né? Deus pode restaurar. Então é isso que a gente tem que buscar em Deus, né? Essa unção e esse poder.
E o pior sintoma que a igreja pode sentir é a apatia pela presença de Deus, queridos. Isso aqui é tudo ensinamento que a gente não está vivendo aqui, mas vão chegar muitas pessoas aqui, amém, né, pastor? Amém, gente? Então, a gente como liderança, queridos, a gente vai ter que ensinar. Então, o próprio Jesus fala que se a pessoa não pode ser nem fria, ela tem que ser fria ou quente, porque se ela for morna, o que ele vai fazer? Ele vai vomitar. Então, uma igreja apática, uma pessoa apática é aquela que é morna, é aquela que está em cima do muro, sabe? E conta a história que o muro, né, tem um muro, tem o céu e tem o inferno. Né, se a pessoa está em cima do muro, ela está com dúvida, né? Quem está com dúvida, falam que é propício ao inferno, né? Então, queridos, que a gente possa orar por ter uma igreja sem apatia, uma igreja, sabe, cheia da presença, cheia de fé, cheia de confiança, que crê que vai acontecer o sobrenatural do Senhor. Né? Bem-aventurados que têm fome, felizes são aqueles que têm fome da presença de Deus. Então, querido, não tem outra forma de a gente experimentar transformação se a gente não tiver fome. E uma das orações que a gente vai fazer nessa noite é que Deus venha derramar fome, fome, fome. Segundo ponto, a fome gera oração e a oração ativa e desata a promessa. Então lá, ó, a fome gera oração e a oração ativa e desata a promessa. Amém. Toma um golinho de água aqui, rapidinho. Logo após Jesus ser crucificado, lá em Atos fala que 120 irmãos se reuniram para comer pizza, se reuniram para falar de futebol, para jogar videogame, se reuniram para os mais moderninhos para falar de bolsa de valores. Não, queridos, eles se reuniram o quê? Para orar e para clamar pela presença de Deus, de forma ardente. E a palavra fala que aconteceu. Veio um vento de uma forma, né, impetuosa, tomou o lugar, o povo foi batizado com fogo, né? Falaram línguas estranhas. Então o japonês falava português, o português falava japonês, e ninguém entendia mais nada. Aí começaram a chorar, a babar, cair na presença de Deus, né? E uns começaram a falar o que? Eles estão embriagados, né? Tão bêbado. Aí Pedro começa a explicar o que aconteceu. Aí Pedro ele vai lá, que está aqui em Atos 2, 17, 21, fala bem assim, ó. Pedro explicando o que aconteceu. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Então, queridos, existe sim uma promessa do Senhor, né? Existe sim um anseio de Deus em fazer de novo. Mas, como diz aqui a palavra, a promessa de Deus, ela existe. Quem profetizou isso aqui foi o profeta Joel, lá no Antigo Testamento. Ele profetizou no Antigo Testamento, não sei qual ano que foi, e não sei também depois de quanto tempo que foi que aconteceu, mas foram alguns anos. Então existia a promessa, mas a promessa só foi ativada quando os irmãos começaram a orar. Entendeu? Então, quando eles começaram a clamar pela promessa do Senhor, de uma forma intensa, de uma forma ardente, né, chorando, quebrantamento, Deus foi e liberou o quê? O Espírito Santo, né? E é isso que Deus tem para a gente, para os nossos lives, para as nossas madrugadas, né? Para os nossos discipulados, né? Para as nossas reuniões. É isso aqui, esse derramar do Espírito Santo. Mas só vai vir, queridos. Que nem eu comentei, né? Eles estavam reunidos para jogar videogame, para comer pizza. Não tem nada errado, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas se a gente quer o avivamento, é só através da oração mesmo, do jejum e da busca do Senhor. E para concluir, não importa qual seja o desejo que Deus venha gerar em sua alma,
Se aquilo se tornar o clamor supremo em sua vida, e o anseio primário da sua alma, e você clamar a Deus com toda a sua força e com todo o seu coração, este desejo então acontecerá. Amém? Então, se esse anseio seja a primeira coisa do seu coração, e você clamar e buscar com toda a sua força, então Deus garante que vai acontecer. Olha o que fala lá em João 15:7. João 15:7 fala bem assim, ó: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Então, você pode pedir qualquer coisa, mas qual que é a condição? Permaneçam em mim e nas minhas palavras, e Deus vai fazer. Então, queridos, que eu e você, que nós sejamos o start, sejamos o botão que vai orar e vai ativar o avivamento na nossa geração, amém? Que não seja os nossos filhos, não, seja na nossa, que também seja na deles, mas seja na nossa, amém? Assim como foi de Davi, assim como foi de Jesus, assim como Abacuque clamou e Deus, né, liberou.